lá, gente, dando continuidade às nossas aulas online, falar sobre um outro tema, falar sobre a proclamação da República aqui no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa ter a noção é que a proclamação da República aqui no Brasil foi um golpe. Foi um golpe para a retirada da família real do poder, tá certo? Dom Pedro ser retirado do poder. Agora, os motivos que levaram a essa proclamação da República é que não são muito bem estudados, não são muito bem falados. E é interessante que a gente fale um pouquinho. A primeira coisa, Dom Pedro acaba perdendo sustentação, acaba perdendo apoio, porque ele acaba sendo meio que obrigado a fazer a proclamação da escravidão, tá certo? Então, quando a princesa faz a proclamação da escravidão em 1888, Dom Pedro, que já vinha tendo alguns problemas, principalmente com o exército brasileiro, acaba tendo problemas com a burguesia. Por quê? Porque os mais ricos aqui do Brasil, todos donos de escravo, com os barões de café, donos de muitos escravos, acabam tendo e vendo no ato de Dom Pedro como uma grande traição, certo? Então ali ele já perde muito apoio. Só que quem dá esse golpe, quem proclama a República no Brasil, é o Marechal Deodoro. Só que o Marechal Deodoro, ele não era republicano. O exército estava dividido, uma parte do exército era republicano, era positivista, achava que a ciência e a razão deveriam dominar e que um programa político republicano era muito mais ligado ao positivismo do que à monarquia, certo? Então o exército estava dividido, estava brigando com Dom Pedro até por conta de Canudos, de várias promessas da Guerra do Paraguai que Dom Pedro não cumpriu para com o exército, mas eles estavam desgostosos com o governo de Dom Pedro II. Só que Deodoro, o Marechal Deodoro, que proclama a República, ele não era republicano, ele era monarquista. E ele mesmo falava que a monarquia no Brasil era muito mais interessante do que uma república, que o Brasil não estava pronto para uma república e seria um desastre a república no Brasil, certo? Bom, acontece o seguinte, a situação vai se transformando cada vez mais em uma situação perigosa, complicada, politicamente para Dom Pedro, os barões do café cada vez mais irritados com o governo de Dom Pedro, e acaba ocorrendo o seguinte, Dom Pedro escolhe um ministro, na verdade era o ministro, como se fosse um primeiro-ministro, mas quem mandava no Brasil, diferente de um parlamento, no parlamentarismo, quem mandava no Brasil era Dom Pedro, mas ele escolhia um primeiro-ministro, que era o chefe de todos os outros ministros, o chamado Visconde de Ouro Preto. E o Visconde de Ouro Preto, ele desagradava os dois lados. Aqui no Brasil a gente tinha, nessa época, dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Para o Partido Liberal, ele era conservador demais. Para o Partido Conservador, ele era liberal demais. Então, ele desagradava a todos. E Dom Pedro escolheu o Visconde de Ouro Preto e tentava a manutenção dele no poder. Chegam para Marechal Deodoro e a hora que falam para ele doente, falam, olha, Dom Pedro quer a manutenção de Deodoro, de Visconde de Ouro Preto no poder como primeiro-ministro. Deodoro se levanta, vai e derruba, faz um movimento militar para derrubar apenas e tão somente o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. Volta para casa e aí ele é meio que enganado. Parece incrível, mas ele proclama a República porque ele foi meio que enganado. Ele tomou um balão. Falam para ele o seguinte, olha, tudo bem, nós derrubamos o primeiro-ministro, derrubamos o Visconde, só que quem foi escolhido foi o seu pior inimigo. O Marechal Deodoro, ele tinha um grande problema, ele era gaúcho, ele tinha um grande problema com um político do Rio Grande do Sul. E o que fizeram? Olha, para que a gente consiga que Deodoro proclame a República, já que ele era um marechal mais velho, a gente precisa meio que fazer ele se transformar em republicano, mas ele é monarquista, ele é muito ligado à monarquia, muito ligado a Dom Pedro.
que fizeram? Falaram que o seu maior inimigo tinha sido escolhido para ser o primeiro-ministro de Dom Pedro. O Marechal Deodoro ficou maluco da vida, mesmo porque eles tiveram um problema pessoal, inclusive com paixões. Ele era apaixonado por uma mulher e o seu inimigo acabou roubando essa mulher. Tá certo? Então existia um ódio enorme, um problema pessoal, não era só político. E aí o Marechal Deodoro vai para a rua e proclama a república. Com a população, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Para a população foi um dia normal. Ver um movimento militar tomando o poder. Mas o grande problema é de que forma esse poder ia ser tomado. Tá certo? Então, a primeira parte da proclamação da república é essa. Teremos a segunda, tá certo? Falando do governo de Marechal Deodoro, do governo de Floriano, da chamada República da Espada. Até mais.